Olá pessoal, professor Paulo, professor de Filosofia de Sociologia. Na aula de hoje, como eu disse na última aula, a gente vai seguir os pensadores aí ingleses a respeito do empirismo. Então, só fazendo uma revisãozinha básica aí, a gente viu a Idade Média, os pensadores cristãos da Idade Média, e a gente tem uma ruptura ali no momento da modernidade com esse pensamento um pouco mais, esse pensamento cristão, que a gente vai ter aí a questão do racionalismo do Descartes, A gente viu aí que o Descartes tem um método, tem toda uma forma matemática de pensar a verdade, não é isso? Então a gente viu isso com detalhes, E aí, em contraposição a esse racionalismo, a gente vai ter aqueles caras chamados empiristas, principalmente três ingleses. Tá? Um a gente viu na última aula, que foi o John Locke. O que a gente vai ver hoje vai ser o Francis Bacon. Tá? E numa próxima aula, a gente vai ver o David Hume. Esses caras, eles estão vivendo ali nesse momento da Idade Moderna, num momento que a gente costuma chamar de revolução científica. Tá? Então você tem revolução científica nas artes, você tem ali o renascimento cultural, você tem o renascimento comercial, Você tem novas formas de se pensar o mundo, O heliocentrismo, que é o Sol no centro do universo. A gente tem evoluções na física, na química, na medicina, tudo bem? Então é um momento em que o homem tomou para si esse protagonismo. A gente já viu isso, em outras aulas. Então, o que o Francis Bacon vai ter de diferente aí, do John Locke? O que vai diferenciar o pensamento desses caras? Professor, eu sei que eles são empiristas, eu sei que eles são da ciência, da experimentação. Só lembrando para vocês, o John Locke ele vai criticar praticamente toda a teoria aí do Descartes, principalmente na questão dos sentidos. Lembram disso? Então, aquele conhecimento sensível, aquela questão que você tem a percepção dos sentidos para gerar um conhecimento, o Francis Bacon ele vai já entrar numa outra linha de pensamento. Ele concorda com a questão dos sentidos, mas ele fala que é preciso também ter um método. Tá? O Descartes, no racionalismo, tinha um método. E aí, cara, o que é muito importante do Francis Bacon é que esse cara ele só vai criar um método científico. Tudo bem? Não um método racional. Ele vai criar um método científico para se atingir a verdade. E esse método do Francis Bacon é utilizado até hoje em todas as ciências. Tá? Em ciências humanas, em ciências exatas, em ciências biológicas, em todas as ciências. Tudo bem? Então, o Francis Bacon ele tem uma importância muito grande dentro do empirismo e é um filósofo que a gente precisa parar e estudar, até porque é importante para as nossas provas, é importante para o entendimento de um segmento da filosofia. Então, a gente vai ver hoje detalhes aí da teoria de Francis Bacon, onde ele cria esse método, onde ele cria umas outras formas, algumas palavras aí de coisas que levam a gente ao erro, tudo bem? Mas vamos lá, vamos compartilhar o material aí para vocês anotarem aí no caderno. Então, o Francis Bacon, galera, como eu disse, é um empirista, tá? Ele está dentro aí de uma linha de pensamento mais experimental, mais científica, tudo bem? Ele, como eu disse, ele vai olhar para o John Locke e vai falar, legal, os sentidos são importantes, tudo que você falou é importante. Mas vamos pegar algo do Descartes lá, que é o método. O Descartes tinha um método racional. Por que o empirismo não pode? Lembra que eu falei que tinha uma questão de lado A e lado B? O empirismo com o racionalismo? Então, o Francis Bacon ele vai
procurar um método para certificar, para validar o empirismo, tudo bem? E aí, quando ele vem nessa procura de um método, né, ele vai ter uma ruptura ali com toda aquela autoridade estabelecida de conhecimento que fez com que os pensadores buscassem uma base segura, algo que garantisse uma verdade de raciocínio. Isso aí ele está tendo uma ruptura com o quê? Com o racionalismo, né? Que ele vai, ó, a gente vai buscar um método, né? Mas não esse método racionalista, de matemático, né? A coisa não é matemática, a coisa é experimental, né? Você só pode chegar a uma verdade se você tiver o quê? Experimentos, é o que a gente utiliza hoje, né? Hoje em dia a gente está aí nesse dilema do Covid-19, né? Esperando uma vacina, e essa vacina já existe, mas ela tem que ser experimentada, ela tem que ser testada. Isso tudo tem um método para até ela chegar a nós, seres humanos. Foi mais ou menos isso que o Francis Bacon estipulou na sua metodologia. Mas vamos lá, vamos seguir. Um dos principais problemas nesse período relacionou-se com o processo de entendimento humano, né? Então, como é que esse homem vai entender toda essa busca desse método dele, essa busca experimental? Tudo bem? Vamos lá. Foi atribuído ao Francis Bacon o lema saber é poder, né? Então, o que a gente usa muito hoje. Por que a gente está estudando? Né? Por que é tão importante a educação? Porque o saber, ele gera poder, né? Por que para alguns governantes não é importante ter uma educação top no Brasil? Porque, é, é, né, pelo lema aí do Francis Bacon, você vai estar dando poder para o mais necessitado. E isso não é legal para alguns, tudo bem? Né? Então, saber é o poder, que revela essa disposição do Francis Bacon em fazer desses conhecimentos científicos, tá, em um instrumento prático de controle da natureza, com o objetivo de expandir o quê? A prosperidade humana. E ele foi muito feliz ao fazer isso, tá? As evoluções científicas através da experiência, através desse método, que a gente vai ver que é um método indutivo, foram muito grandes, tá? Então, ele foi um cara que se preocupou com essa prosperidade humana. Lembrando, a gente está numa idade moderna, uma idade de avanços científicos, né? Onde todo mundo está buscando ali sair daquela mentalidade da Idade Média, né? Da onde as coisas eram feitas se esperando um tempo. Não, vamos fazer experiência, vamos testar, vamos praticar. Então, isso foi muito bom dentro da teoria do Francis Bacon. Tá legal? E aí, galera, ele fala assim, para atingir a verdade, a gente precisa tirar algumas coisas que atrapalham a gente. Para chegar nesse método, nessa verdade, a gente tem que tirar algumas coisas que atrapalham a gente. E o nome dessas coisas era ídolos. Tá? Não confundam ídolos com pessoas famosas. Eu sou ídolo do Gabigol, eu tenho como ídolo uma banda de rock ou uma banda coreana. Não, não é isso. Ídolo, na verdade, para ele, né, são imagens. Ele chama de simulacro, tá? É como se fosse um erro. Como eu vou explicar? Por exemplo, na Bíblia, né, antiga, né, costumavam se chamar de ídolos imagens, né? Então, até tem uma competição aí entre o catolicismo e o protestantismo nessa questão de adorar ídolos. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, adorar imagens. Mas também não é nesse sentido que o Bacon está falando. Ele está falando que aqui no final, ó,
essa palavra ídolo nele é um erro enraizado, uma falsa noção, um preconceito, um mau hábito mental. Então, são coisas, a gente vai ver detalhadamente o que são esses ídolos para ele, mas são coisas que não, que são falsas noções que a gente tem, né, que não ajudam a gente chegar à verdade, tá? Erros que são enraizados. A gente vai entender melhor vendo os exemplos, tá? Mas o Francis Bacon, ele se preocupava com a utilização de conhecimentos científicos na vida prática. Lembra que eu falei? Ele era empirista, está vivendo dentro de uma revolução científica. Ele tinha aversão ao conhecimento meramente contemplativo. Né? O que é o conhecimento contemplativo? Né? Aquele conhecimento que você só observa e aprende. Não, você tem que fazer mais, né? Você tem que buscar mais. Né? Então, esse conhecimento contemplativo ele era muito característico ali do fim da Idade Média na escolástica, que a gente chegou a ver. Tá? Então, a ciência, para ele, deve valorizar o quê? O experimento, tá? O estudo experimental, visando ao alcance o conhecimento verdadeiro. Então, para ele, você só chega nesse conhecimento verdadeiro através da experimentação, tá? Então, a base hoje da ciência é a base do que o Francis Bacon preconizava, pregava, tudo bem? O ídolo, essa palavra ídolo, né, ela vem do grego eidolon, que significa imagem, simulacro. Então, ele utilizava essa palavra no sentido de algo que nos traz o erro, esse erro que já está na nossa origem, essas falsas noções, esses preconceitos, né, esses maus hábitos mentais. Vamos lá, para a gente entender bem, para deixar de ficar complicado. O que são esses erros, essas falsas noções que nos levam a sair da verdade para o Francis Bacon? Tá? Então, a gente tem 4 tipos de ídolos. Primeiro, o ídolo da caverna. Segundo, o ídolo da tribo. Terceiro, o ídolo do mercado ao foro. E quarto, o ídolo do teatro. Então, assim, o ídolo da caverna, né? Então, lembrando, ídolos são aquelas coisas que podem nos levar ao erro. Tá? O que pode nos levar ao erro? Um erro enraizado, mau hábitos. Vamos entender isso. Tá? Ídolo da caverna. Professor, caverna me lembra Platão, né? Aquela teoria dele da caverna, aquela alegoria da caverna, tem alguma coisa a ver? Sim, tem a ver. Lembra que na teoria do Platão, né, as pessoas ficavam olhando aquelas sombras durante muito tempo, amarradas a correntes, né? E aquela vida ali dentro da caverna, aquelas imagens que passavam na caverna, eram a realidade para eles. Quando um se solta daqueles grilhões ali das correntes e vai para fora da caverna e vê a verdade e volta para contar essa verdade, as pessoas não acreditam. Elas preferem acreditar no que elas veem, tá? Então tem tudo a ver com o que o Francis Bacon diz nesse ídolo da caverna, tá? Falsas noções do ser humano enquanto indivíduo, tá? Assim, por conta de características individuais ou por causa da educação que o indivíduo é submetido, são geradas falsas ideias, tá? Às quais a ciência precisa se opor. Tudo bem? Os ídolos da caverna, portanto, decorrem dessas características que para bem perturbam o espírito humano. Galera, a gente está vivendo muito isso. Tá? Francis Bacon escreveu aí na Idade Moderna, pelos séculos, por volta do século XV, século XVI, né? E é uma coisa que acontece hoje, falsas noções do ser humano. Né? Vamos dizer, galera, eu tenho um primo de um amigo que está falando uma série de coisas que não tem lógica, mas ele acredita que aquilo ali é verdade, né? Para não dar exemplos políticos aqui, né? E aí a gente chega com a ciência e fala, cara, isso não existe, né? Então o Bacon ele fala, cara, a gente precisa, né? A ciência precisa se opor a algumas noções. Galera, tem gente hoje falando que a Terra é plana. E, cara, tu vai conversar com esses caras, os caras têm a consciência de que a Terra é plana. E eles discutem isso, fazem série no Netflix, documentário no Netflix,
acreditando naquilo, no mundo deles. E não adianta a ciência contrapor isso, tá? São falsas noções, eles acreditam naquilo. Isso pode ser, hoje em dia, né? A questão, né, para a gente contrapor aí a ciência, né, do uso da cloroquina, né? Algumas pessoas acham que a cloroquina dá certo, a ciência já disse que não tem comprovação, e as pessoas continuam acreditando naquilo. Né? Lembram na gripe espanhola lá de 1918, as pessoas acreditavam que tomar cachaça, mel e limão curava a gripe espanhola. E a ciência o tempo todo dizendo, não, isso não existe. Né? E as pessoas até hoje tomam cachaça, mel e limão para curar a gripe. Né? Então, o Bacon ele fala, esse mito da caverna são essas falsas noções que a ciência tem que se opor. Tá? E isso atrapalha o desenvolvimento científico. Isso atrapalha um futuro método científico. Por quê? É um conhecimento de raiz, né? É um conhecimento lá que vem, às vezes, da família, ou vem de não sei onde, e o cara acredita aquilo ali como verdade. Tudo bem? Deu para entender? Então, é um ídolo da caverna. É algo que atrapalha, né? Nesse sentido aí de falsas noções. O próximo ídolo é o ídolo da tribo, tá? Tribo aqui faz referência à espécie humana. Ou seja, os ídolos da tribo são pré-conceitos que surgem nas comunidades dadas como verdades, não questionáveis. Nesse sentido, os ídolos da tribo se diferenciam do espírito científico, na medida em que as hipóteses levantadas pelas ciências precisam estar de acordo com os fatos. Assim, Francis Bacon entende que a astrologia, ele cita principalmente a astrologia, por exemplo, é uma falsa ciência, dadas suas generalizações apressadas, tal. Então, assim, gente, ídolo da tribo, para o Francis Bacon, é algo que atrapalha a ciência, são esses tipos de entendimentos, né, que não são comprovados cientificamente. Por exemplo, eu adoro, tá legal? Eu adoro signo. Eu sou pisciano, né? E, galera, é bizarro. Mas tem comprovação científica? Todas as características do signo de peixe estão aqui com o professor de vocês. É lerdo, é tímido, voa, adora música, enfim, né? E eu sou casado com uma pessoa ariana, né? Se você olhar todas né, os negócios de combinação, pisciano não combina com ariano, enfim, a gente já está 12 anos casado e 4 anos de namoro, então combinou de alguma forma. Então o Bacon falava isso, que a astrologia, né, esses tipos de ciências, né, por exemplo, minha avó, né, tem uma série de, de, de composições ali que você fala, cara, isso não tem comprovação científica. Mas a gente adora, né? Uma escutar sobre o futuro, né? Escutar sobre as características. Eu tenho amigas que não namoram gente de signos que não combinam com delas. E aí, gente, é de cada um. Mas o Bacon fala que isso não tem comprovação científica, não tem hipóteses científicas e para ele isso atrapalha na ciência. Tudo bem? Então esse ídolo da tribo aí, que o Bacon dá como exemplo aí a astrologia, né? Particularmente o professor gosta muito. Mercado ou foro. Mercado ou foro é sensacional. É o que as meninas e os meninos aí fofoqueiros adoram, né? É a fofoca, é a linguagem, né? Através do qual são atribuídas palavras a certas coisas inexistentes. Então é aquilo, há diversas controvérsias nessas questões linguísticas. O grande exemplo do mercado ao foro é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você fala uma coisa, a coisa vai distorcendo, 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 e por algum motivo chega lá no final com outra palavra, outra coisa. Então,
mercado ou foro, para o Bacon, a distorção da palavra pode gerar uma complicação científica. Tudo bem? Então, mercado ou foro aí tranquilo. E o último, o teatro, tá? Que se refere a teorias, reflexões filosóficas, muitas vezes mesclada com a teologia, com o saber comum, até mesmo com superstições. Galera, teatro, para ele, esse ídolo do teatro, é aquela coisa da superstição, né? Eu não vou, ih, gato preto dá azar. Ih, quebrei um espelho, 7 anos de azar. Ih, passar embaixo da escada, caramba. Chinelo virado, a mãe vai morrer. Cara, eu passei minha infância inteira desvirando meu chinelo, galera. A infância inteira, porque a mãe vai morrer, eu queria lá que minha mãe morresse. Né? Então, esses tipos de... isso é minha avózinha aí de 81 anos, eu não posso falar que eu tô com nada, que ela vem com alguma teoria de superstição, de coisas para fazer, né? Meninas para atrair os namorados, né? Calcinha na boca do sapo, não tem esse tipo de coisa. Então, o ídolo do teatro para Francis Bacon são essas superstições que não levam ao lado científico. Percebem que toda a ideia do Bacon ela está ligada à ciência, tá? E todos esses ídolos, né, atrapalham a ciência, né? Então, essas concepções de ídolos para ele é algo que atrapalha o desenvolvimento científico, atrapalha as experimentações científicas, tudo bem? E aí, para finalizar, ele chega no método que ele tanto queria, que é o chamado de método indutivo. O que é esse método indutivo? Primeiro, combater os erros gerados pelos ídolos. Então, para você ter esse método, você não pode ter nada que esteja aí naqueles ídolos, tudo tem que ser comprovado cientificamente. Ele vai auxiliar um método científico, ele vai pegar fenômenos semelhantes que sejam capazes de serem resolvidos por uma regra geral. Galera, quem estuda física e química sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Uma equação de Torricelli resolve um monte de coisa. Né? Uma equação de uma regra de 3 composta, simples, resolve uma série de problemas matemáticos. Né? Então, essa coisa da ideia de você pegar um fenômeno semelhante e criar uma regra geral para outras, né? Isso ajudou muito dentro da ciência, tá? Então, o método indutivo dele, né, tinha o objetivo de apresentar um meio científico para uma realidade do método de investigação, tá? Então, o Francis Bacon, ele foi o precursor dessa ideia da ciência como experimentação, dessa ideia da ciência como tendo método. Galera, e método de investigação científica não está só dentro ali das ciências, né? Está dentro de uma ciência humana, está dentro de umas ciências biológicas, está dentro de uma ciência médica, né? Enfim, esse método científico da experimentação, por exemplo, eu dei o exemplo da vacina. Essa vacina, para ir para o mercado, ela precisa de experimentação, de método, de etapas. Né? Um historiador, para avaliar uma comunidade medieval, ele precisa de métodos, de fontes, né? De experimentação, né? de ideias. Esquece essa questão dos ídolos. Eu não posso chegar a achar alguma coisa como historiador e colocar isso como verdade. Não, eu tenho que ter experimentação, eu tenho que ter comprovação científica. Tudo bem? Então, o Francis Bacon é um cara sensacional, é um cara que vai mudar a nossa vida, que vai mudar as ciências, vai mudar a forma de se analisar a ciência, de se fazer método científico com esse método indutivo dele. Tá? Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente vai ver o David Hume, que é outro cara do empirismo, importante para o nosso conhecimento como
filosofia, né, e como ciência, tá? E a gente se vê numa próxima aí, espero que tenha entendido, né? Qualquer coisa, volta o vídeo, veja de novo, desculpe qualquer coisa aí, tá? E o professor tá com saudade, breve a gente vai estar junto de novo aí, se Deus quiser, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.